Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos falar um assunto denominado as colunas da casa de Deus. É um tema cujo texto base é o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Esse assunto que nós iremos abordar nessa noite fala sobre colunas. Segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, ele diz que coluna é uma palavra cujo significado é sustento ou apoio. No nosso dia a dia, nós associamos a palavra coluna com uma construção. Não importa o tamanho da construção, as colunas são necessárias e indispensáveis, pois elas são responsáveis na sustentação da construção, uma vez que sem elas a construção fica desprotegida, tanto da chuva quanto dos ventos. Porém, nesta noite, queremos falar sobre uma coluna relacionada com a casa de Deus. A Bíblia Sagrada apresenta vários textos que falam sobre colunas. Entre esses textos nós podemos citar: e formou 2 colunas de cobre, a altura de cada uma delas era 18 covados, e um fio de 12 covados cercava cada uma dessas colunas. Texto descrito no livro de 1 Reis, capítulo 7, versículo 15. Existem outros. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim, e levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Texto descrito também no livro 1 Reis, no capítulo 7, versículo 21 e 22. Outro exemplo nós encontramos no livro de Gênesis. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Texto descrito no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 16 ao 18. O livro de Gálatas também nos traz algo a respeito das colunas. E diz: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Texto descrito no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Um outro texto está no livro de Apocalipse, que é o que nós lemos nessa noite. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre o nome de Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu nome. Texto escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Na Bíblia Sagrada,
Existem textos onde somos denominados como colunas e sustentos da Igreja de Deus, e que a Igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Isso quer dizer que o ser humano escolhido por Deus é o sustento e o apoio da verdade. E essa verdade é Cristo Jesus. Então, coluna é verdade espiritual. É revelação de Deus. Assim como as colunas são fundamentais em uma construção, uma vez que liga o fundamento, que é o alicerce, a cobertura, que é o telhado, na nossa vida, as colunas ligam o fundamento, que é Cristo Jesus, e a cobertura espiritual que recebemos através do Pai. As colunas sustentam a verdade e as promessas de Deus têm se cumprido em nossas vidas. Nos versículos descritos acima, encontramos várias pessoas que se tornaram colunas da casa de Deus. Muitas vezes, essas pessoas se tornaram colunas sem o saber, pois se tornaram peças fundamentais dentro do projeto de Deus para o ser humano, formando elo de sustento da casa de Deus para com as outras pessoas, e que essas outras pessoas possam fazer a obra. Em Gênesis, Jacó, em seu sonho, vê uma escada que sobe até o céu e vê os anjos que sobem e descem por ela. Ao acordar, ele teve a certeza que Deus estava naquele lugar. Está lá, escrito em Gênesis capítulo 28, versículos 16 ao 18. Então Jacó se tornou o elo entre o povo judeu e a Igreja de Cristo. Mesmo que a maioria das pessoas não queiram aceitar, essa é a verdade. O templo construído por Salomão também tinha colunas. Está lá no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 7, versículos 16 ao 22. 2 colunas foram levantadas no pórtico do templo. Isto é, na frente do templo, uma vez que as colunas da casa de Deus têm de estar sempre à frente, à disposição da obra. Essas colunas receberam os nomes de Jaquim, que significa ele estabelece, e Boaz, que significa força. E juntas quer dizer Deus estabelece força. Essas 2 colunas, irmãos, elas apresentam 2 particularidades. Elas foram feitas de cobre, isto é, de um material maleável, mas muito resistente. Um material que pode ser moldado pelas mãos de Deus. Isso nos mostra claramente que para sermos colunas da casa de Deus, precisamos ser maleáveis, permitindo que possamos ser moldados pelas mãos do Senhor, o nosso Deus. É muito comum encontrarmos nas igrejas pessoas que querem ser colunas, porém não querem ser cobre, e sim pedra. Isso é, não querem ser maleáveis. E só pode ser moldada à base de martelada.
Tal pessoas são duras de coração, têm coração de pedra, e tal dureza impede de ser fiel e de receber bênçãos de Deus. A segunda particularidade é que essas colunas não tinham luz própria. Porém, elas refletem a luz solar. Isso quer dizer que para sermos colunas da casa de Deus, é que possamos refletir a glória de Deus em nossas vidas. Deus é o sol da justiça e, portanto, Deus deve ser o único alvo para se chegar ao patamar de coluna. O coluna deve vencer toda forma de infidelidade, toda forma de medo e ser como Jaquim e Boaz, colunas exaltadas por Deus. Infelizmente, a maioria das pessoas querem ser exaltadas pelo homem. No livro de Gálatas, Paulo declara que Tiago, João e Cefas eram considerados colunas da casa de Deus. É interessante notar que entre milhares de pessoas, diáconos, presbíteros, apóstolos e colaboradores, somente 3 pessoas eram consideradas colunas. A obra de Deus necessita de colunas. Isto é, ela necessita de pessoas que possam assumir essa tarefa de forma desinteressadas por títulos, por honrarias, por dinheiro, mas interessadas somente em fazer a vontade de Deus. O livro de Apocalipse descreve as palavras de Cristo Jesus para 7 igrejas. Ao falar para a igreja de Filadélfia, que é considerada a igreja missionária, encontramos uma promessa aos vencedores, que seriam feitos colunas na casa de Deus. É o que nós lemos nessa noite em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 12. Essa promessa foi feita aos vencedores e somente a estes é que isso vai estar relacionado. Isso está relacionado com o nosso trabalho secular, aquilo que nós fizermos nessa terra. Não é um trabalho material, tem sentido espiritual. Então precisamos saber o que é ser um vencedor no sentido espiritual. Não para o ser humano, mas para Deus. Quem é vencedor para Deus? Para Deus, um vencedor ouve as suas promessas. Porque as promessas de Deus são direcionadas a cada um de nós. Um vencedor rejeita todas as propostas do mal. Isso quer dizer que o cristão jamais deixará de se persuadir pelo mal e pelo assédio do mundo à sua volta. Um vencedor tira proveito da porta aberta, que é Cristo Jesus. Em outras palavras, o cristão sabe aproveitar as oportunidades dadas por Deus quando abre portas em nossa vida. O vencedor guarda as palavras de Deus em seu coração. O texto diz
que os vencedores, somente estes serão feitos colunas na casa de Deus. E para ser colunas na casa de Deus, devemos ter essas características acima mencionadas. Características essas que nos é dada pelo Espírito Santo, a grande coluna que sustenta a Igreja de Cristo. Amém.